Aconteceu. Globo parou a sua programação para anunciar que o Barba não tem mais para onde correr. Bom, foi revelado que 9.400.000 aposentados estão sendo prejudicados e o Barba não tem como devolver o dinheiro. Janja, então, entrou em pânico ao Barba dizer que se sente traído e que não confia mais em ninguém. E o Barba, então, entrando ao vivo na Globo, foi calado ao vivo por um jornalista que disse como é que o senhor vai resolver toda essa situação e não parando atrás das grades. E o Barba ficou completamente irritado e disse que estão querendo colocar outra pessoa no lugar dele. E o Barbudo, é claro, tentou se comparar ao nosso criador e quem faz isso, você sabe que não costuma se dar muito bem. Você vai ver tudo isso e muito mais. Pessoal, sem enrolação, deixe agora o seu like, se inscreva no canal, comenta de onde é que você está nos assistindo e vambora! Nada mudou, eu continuo 100% com o nosso capitão. Se você também continua, digita 22 ou comenta estou com o capitão. Vambora! Pressão dos canhoteiros ajudou a manter desconto que levaram ao lance do INSS. Quem disse foi a CNN, rapaz. O caldo está engrossando a cada dia, não é mesmo? Escândalo das 200 malas. Janja leva bagagem descomunal a Moscou, rapaz. 200 malas, que isso, rapaz? Segundo o portal, a revista Brasil aqui, né? Núcleo de Lupe na Previdência vê covardia do Barba por demissão, rapaz. Lupe é claro que é do PDT. Olha o que disse a Miriam Leitão. Rombo no INSS é a luz no fim do túnel para a salvação da economia e controle da inflação. Quando você acha que você já viu de tudo, que não tem mais como, digamos que, atingir o nível ridículo, vem a Miriam Leitão e fala o que ela disse aí. Olha o Barba. Tenho que mentir, é preciso mentir. Que? O político tem que mentir. Que isso? Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Que isso? Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Que isso? A mãe do cara disse isso pra ele? Tá com as orelhas pra frente, outra o que é o que é? Tem hora que tá com as orelhas pra frente, outra hora tá com as orelhas pra trás. Outra hora tá com os olhos verdes, outra hora tá com os olhos castanhos. Hora tem bastante cabelo, dali a pouco não tem mais nada de cabelo. Daqui a pouco tem barriga, depois já não tem mais barriga. Tem hora que tá com as canelas malhada e tem horas que tá com a canela fina. Tem horas que tá com o braço mole e já tá com músculo. Tem hora que não dá conta de andar direito e tem hora que já sai dando pulinho. O que é o que é? Tem horas que tá rouco, outras horas já não tá mais. Tem hora que o nariz tá mais grosso, tem hora que o nariz tá mais fino. Tem horas que tá rosado igual a Peppa Pig. Tem horas que tá moreno. Que isso? O que é, rapaz? Hoje pela manhã, 9.429.003 pessoas foram notificadas através do aplicativo. É a única forma de notificações. Esses avisos foram feitos hoje pela manhã e a partir de amanhã, quarta-feira, a pessoa vai falar se autorizou esse desconto ou não. É importante lembrar que não vai ter envio de SMS. Se você recebeu, é golpe. Se recebeu ligação, também é golpe. Mensagem no WhatsApp é golpe. Não clique em nenhum link. É importante a gente estar falando isso também porque muitas dessas vítimas são idosos e não têm familiaridade com tecnologia. A gente explica direitinho como é que está sendo as notificações e quais os próximos passos. 9.400.000 pessoas, rapaz, passaram por esta situação. Olha aí. Esse novo processo trata de fraudes. Atenção, Leilane, atenção, assinante, a suspeita de fraudes e, na verdade, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em 1.327.382 benefícios do abono salarial, o que representa quase 6% de todos os abonos salariais pagos pelo INSS. Olha aí. E também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Então, se você chegou agora, meio-dia em ponto, o Tribunal de Contas da União abrirá uma nova frente de investigação no INSS pela identificação por auditoria de
abro aspas, Agora é o abono salarial. Antes era o INSS, agora é o abono salarial, hein? pagamentos indevidos já identificados em fiscalizações de 1.327.382 benefícios de abono salarial e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Caraca, cara, quando tu acha que tu viu de tudo, não. Aparece mais, e mais, e mais, e mais, e mais, rapaz. Que situação. Agora, olha isso daqui. Eu não entendi essa foto aqui, não. Que 2023 seja um ano de reencontro. Isso aqui é Dona Marisa, né? Quem entendeu aí digita 22. E dizem por aí que o Barba tá tentando se comparar ao nosso criador. Será que isso aí procede ou não? Olha aí, ó. Se eu pudesse retratar uma imagem da sacada que eu tomei e eu pudesse tirar minha vida, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por tantas batalhas dele no corpo. Na comparação, Lula ora se colocava acima de Jesus Cristo, Que isso, que isso. como nesse caso do corpo mais estraçalhado, Hã? ora, no auge da humildade a que chega Lula, se Yeah. colocava imediatamente abaixo de Jesus, mas acima, claro, de todos os brasileiros. Foi assim, por exemplo, em setembro de 2016, após ser acusado de comandante máximo do Petrolão pelo Ministério Público Federal. Eu tenho uma história pública conhecida. Ah, Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. que isso, cara. Quando não. Eu não aguento mais, Inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande. Ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa, tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer se essa era a medida original. Tinha que ir lá e dizer, olha, eu confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral. E essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade Olha só o que ela tá dizendo, é Malu Gaspar, hein? de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Porque, na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que, dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né? Que foram também fraudes em massa. Ou seja, basicamente ela tá dizendo que a MP do nosso capitão salvou os aposentados e os canhoteiros derrubaram isso, no que favoreceu essa tal situação aí. Ela vem dizendo mais, ó. A discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada, sobre o vídeo do Nicolas, e toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir por esse processo, pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois, que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda, que Pois é, que passaram meio pano aí. E aconteceu o que aconteceu. O nosso capitão no dia de hoje. Graças a Deus eu saí do Brasil. Eu não ia passar faixa pro Lula. Até se eu fosse lá, ia receber uma vaia estrondosa. Acho que ninguém tem dúvida disso. Eu vou me submeter a um vexame desse. Não vou. Ainda mais passar faixa para uma pessoa que tem essa vida pregressa do Lula. Que voltou tudo normal agora. Não é só apenas aqui a questão da Previdência. É fundo de pensão. É só coisa realmente que, lamentavelmente, está voltando para nós aqui no Brasil. Você recebeu a notícia de que a Praça dos Três Poderes e o Palácio, o Congresso e o Supremo estavam sendo invadidos e depredados. Como é que foi a sua reação? A senhora não achou que seria importante uma palavra do senhor naquele momento? Você procura aí, tem, acho, 2 tweets meu, contrário àquilo. Se bem que tem uma história também. Se você pega vídeos outros perdidos por aí, quando o pessoal do acampamento
chegou ali, já está tudo depredado. Você vê imagem de uma mulher sozinha depredando o Palácio da Presidência da República, sozinha. Então, aquilo, no meu entender, foi uma inspiração da esquerda no Capitólio, 6 de janeiro. E foi o que foi feito. Tanto eu entendo, Josias, se eu tivesse aqui no Brasil dia 8, estaria preso até hoje. Talvez até morto. Com certeza. Mas, graças a Deus eu saí do Brasil. Eu não ia passar faixa por Lula. Até se eu fosse lá, ia receber uma vaia estrondosa. Acho que ninguém tem dúvida disso. Eu vou me submeter a um vexame desse. Não vou. Ainda mais passar faixa para uma pessoa que tem essa vida pregressa do Lula. Que voltou tudo normal agora. Não é só apenas aqui a questão da Previdência. É fundo de pensão. É só coisa realmente que, lamentavelmente, está voltando para nós aqui no Brasil. Desde quando veio à tona aquele plano verde e amarelo, eu me lembro na primeira hora... Essa sua ausência e esse seu silêncio também, de certa forma, não podem ter estimulado os atos do dia 8 de janeiro? De algum Repara na resposta do nosso capitão agora, lá. jeito? Eu te falei sobre 2 de novembro, né? Vão sentir saudade da gente. Ali eu falei, coisa rara, uma pequena peça de um minuto no máximo, eu falei que nós não somos igual ao outro lado, nós não aceitamos depredação de patrimônio. Pois é, pois é. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, tá, pessoal? No vídeo de hoje, eu vou fazer uma comparação entre os escândalos envolvendo o governo Bolsonaro e os escândalos envolvendo o governo Lula. Vamos lá, escândalos envolvendo o governo Bolsonaro. Andar de jet ski, falar palavrão, rolê de moto, não tomar palavrão, leite condensado, falar palavrão, Viagra, falar palavrão, 51 imóveis, pau do açaí. E é claro, as joias. Lembrando, a PGR já arquivou os 51 imóveis fake que a esquerda criou como narrativa, a vacinação e as joias. E só. Mas passava o dia inteiro a imprensa enchendo o saco. Foram 4 anos da imprensa enchendo o saco do povo brasileiro. Agora vamos aos escândalos do governo Lula. 101 milhões do mensalão, 42,8 bilhões do petrolão, CPI dos Correios, 2,2 bilhões, Lava Jato, 25 bilhões, dívida da Venezuela, 1 bilhão 766 milhões, déficit das estatais, 8 bilhões, os aposentados beirando 300 bilhões de reais, 11 bilhões de gastos do BNDES com as ditaduras pelo mundo inteiro. E não esqueçamos das nossas 2 refinarias que foram doadas pelo nosso querido presidente. E sem contar as dezenas de obras que foram iniciadas, mega, hiper e super faturadas e nunca nem terminaram. Nós estamos agora no 3º ano, né? Entrando no 3º ano do governo Lula, 2025, e encerra em 2026. Calma que ainda tem muita água pra rolar e muita roubalheira. Mas aonde foi parar o dinheiro? Só as ditaduras pelo mundo podem saber. Que vídeo sensacional, cara. Não tem jeito, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu sempre trago o vídeo desse rapaz aqui que é muito bom, não é verdade? É que assim, isso tá em todo lugar. Isso tá em todo lugar. Não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. A solução tem que vir daqui de dentro. Ela esfregou a verdade na cara de vocês. Aqui de vocês fazer alguma coisa. Falar assim, ou proíbe tudo, ou faz de um jeito... Mas a senhora tem o livre-arbítrio. Eu não tô querendo aqui, por favor. Esse pessoal libera e vocês querem culpar influenciador por divulgar. Mas na hora do imposto ninguém acha ruim. E principalmente um jovem, acabou de fazer 18 anos. Nunca pôde, ali, a partir daquele dia ele já pode jogar. Como é que ele vai saber se ele é predisposto para aquilo, né? Eu fui a primeira pessoa a falar que é constrangedor influenciador divulgar isso aí, mas essa menina tá coberta de razão. Se realmente faz tão mal pra população, proíbe tudo. Por que tá regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Ela engoliu vocês. Se tiver regulamentado, pode jogar, mas não pode divulgar. E querem culpar influenciador. Eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. Eu acho bem feio divulgar a casa de aposta. Agora essa menina jantou vocês. Principalmente a Soraya Trambique. Não, Trambique não, desculpa, perdão. É Soraya Tronic, tá? Quem lembra dela aí? A menina fazendo uma coisa que moralmente questionável, jantou vocês. Inclusive hoje, a Resposta da Sorte, ela patrocinou 8 times de futebol, se eu não me engano. Ela foi um dos maiores patrocinadores da Globo, né, do Big Brother, então... Todo mundo apontando o dedo pra influenciador, mas todo mundo tirando proveito. Eu quero ver se o Jornal Nacional vai se pronunciar hoje. A gente avaliou, sim. Então, as 2 empresas que Vossa Senhoria promove são legalizadas. Legalizadas, regulamentadas. Antes disso, não houve nenhuma outra. Eu defendendo influenciador que... Olha, eu vou falar uma coisa, essa menina... Jantou a Tronic. Não tem jeito, meu amigo. Não tem jeito. Olha o Randolph passando vergonha. 31%, agora são 37%. Por que essa mudança está além da margem de erro? Eu sempre respeito as pesquisas, Júlia, mas eu acho que, tanto numa quanto outra, mostra a realidade. Os brasileiros que estão me assistindo agora, os assinantes da Globo News, eles estão preocupados mais em uma outra tipo de anistia, que é o que o nosso governo quer aprovar no Congresso Nacional. É a anistia para aqueles 120 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda, que recebem até 5 mil reais e pagam imposto de renda. Eu acho que é essa anistia que eles estão interessados. Se você for, nesse momento, conversar com o seu Zé, da planificadora da esquina,
e perguntar, esse assunto não está no dia a dia dele. Se você vai perguntar para a dona Maria, que mora lá no bairro do Congós, no bairro na minha cidade de Macapá, esse não é um tema que está no dia a dia dele. Por quê? Seja num percentual, seja outro, esse não é um tema que está na agenda dos brasileiros. Eu acho que nós temos vários outros temas. A condição de vida, concretamente, as medidas que são necessárias para equilibrar a economia, anistiar do imposto de renda que eles recebem 5 mil, temos um conjunto de outros medidas para serem debatidas. Senador Flávio, essa mesma pesquisa, a Datafolha, mostra que 52% da população acha que Bolsonaro deveria ser preso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, cada dia que passa, o tempo conta a nosso favor. Olha agora, olha agora, olha agora. As pessoas vão tomando conhecimento da realidade. Vão vendo que não há individualização das penas, que há uma perseguição implacável contra o presidente Bolsonaro. E, infelizmente, para o Alexandre de Moraes, vale tudo para condenar e humilhar o presidente Bolsonaro, inclusive, Júlia, destruir os pilares democráticos na nossa Constituição, princípios da ampla defesa, do devido processo legal, como eu falei, da individualização das penas, e vale também destruir as vidas de centenas de brasileiros que, obviamente, não tinham que estar sendo condenados a essas penas absurdas. Então, quanto mais passa o tempo, mais vem à tona a realidade dessas famílias, as pessoas vão se sensibilizando com quem é perseguido injustamente. É por isso que o presidente Bolsonaro está tão na frente do Lula nas pesquisas como nunca esteve na história. É por isso, Júlia, que a gente tem a convicção... Carinha do Randolph, né? A carinha do Randolph foi engraçado, né? De que o Lula está desesperado para fazer esse monte de coisas bacanas, legal, mas vai tirar o dinheiro de onde? Vai ajustar as contas públicas antes ou vai querer continuar indo para a linha de aumentar impostos, criar novos impostos, de rastrear quem movimenta até 5 mil reais de Pix na sua conta para cobrar imposto de renda deles? Ou vai ficar arrumando dinheiro de onde? Para poder devolver para os aposentados que foram roubados agora por esse ato hediondo contra os aposentados do INSS? Então, assim, o discurso é muito bonito, mas na prática não tem de onde tirar dinheiro. Então, para tentar resgatar alguma popularidade, anuncia esse monte de medida. A consequência é que a taxa de juros está explodindo. Cada vez mais as pessoas não estão investindo na geração de empregos, porque tá caro pegar financiamento. Pois é, tá caro. Pô, tá brabo, filho. Tá muito brabo, é. E as coisas, e o caldo cada vez mais vai engrossando. Não tem jeito. O caldo cada vez mais ele vai engrossando. Olha isso daqui que me trouxeram, rapaz. Muito bom, ó. Paragias. Parece mentira, mas dá pra ver no Google Earth uma mega exploração de petróleo no meio da floresta amazônica no Brasil. Essa é a base de Urucu, onde a Petrobras explora petróleo e gás fóssil desde os anos 80 no estado do Amazonas. Sobrevoando o lugar, a paisagem é ainda mais inacreditável. Imagina o quanto de dinheiro o município rico em combustíveis fósseis recebe em royalties. Será que a gente vai encontrar uma Dubai amazônica? Bora então conhecer Coari, que é o nome do município que abriga essa exploração de petróleo. Ué, é esse lugar mesmo? O aeroporto da cidade está todo ferrado, não tem nenhum terminal decente de passageiros. E o que são essas coisas na água? Nossa, são casas flutuantes e parecem ser bastante precárias. Onde está a cidade moderna e planejada que a gente imagina existir num lugar rico em petróleo? A real é que essa história do petróleo trazer riqueza e desenvolvimento é mentira. Se fosse verdade, o IDH de Coari seria maior que 0,800. E na real é 0,586. Caraca, 0,586. Sabe o que é ainda pior? O governo está tentando te convencer que a gente precisa explorar ainda mais petróleo na Amazônia. Dessa vez, na foz do Amazonas. Se um acidente acontecer, a gente vai destruir a vida de diversas comunidades tradicionais que vivem em harmonia com a natureza. Vale a pena correr esse risco para enriquecer só algumas pessoas e continuar explorando o combustível que está mudando o clima do planeta? Se você, assim como eu, não quer ser enganado mais uma vez de que o petróleo... Ah, calma aí, meu amigo. Calma aí, meu amigo. Calma aí, meu amigo. Olha isso daqui, ó. Tem que trazer também. Editor. Põe na tela, editor. Aqui, ó. Ó, o Trump tá oferecendo $1.000 pra você voltar ao Brasil. Você quer? Eu não. Volta não? Não, não quero. Irmão. $1.000 pra voltar pro Brasil. Ninguém quer. O Trump tá te oferecendo $1.000 pra você voltar pro Brasil. Com a passagem, você volta? Não. Por quê? Porque eu gosto da minha vida aqui. O Trump tá te oferecendo $1.000 pra você voltar pro Brasil. Volta? 1.000 só? Dá não. Volta não? Tá quebrado não, né? Dá não. Aí, ó. Trump tá oferecendo $1.000 pra você voltar pro Brasil. Volta? Não volta? Por quê? Volta não? Porque eu consigo fazer mais com muito mais facilidade. Tá quebrado não, né? Não. Trump tá oferecendo $1.000 pra você voltar pro Brasil. Volta? Não. Por que não? Tá quebrado não? Ô, Hudson, tá aí. $1.000 pra você voltar pro Brasil. Volta? Bora agora. Você volta? Demais. Vai mentir, rapaz. Você faz isso aqui num dia. Tem mais de 1.000, ué. Trump, ele tá oferecendo $1.000 pra você voltar pro Brasil. E a passagem, você volta? Não, não posso, tá doido. Volta não? De jeito nenhum. Você gosta mais daqui? É, claro, você tá doido. Você é do Rio de Janeiro? De onde você é? É, Rio de Janeiro. Ah, não dá não. Então, tá muito violento lá. Então devolve o dinheiro. Obrigado. Ok, Júnior, aqui, $5.000 pra voltar pro Brasil, você voltaria hoje? Volto não. Eu não sei se você viu as notícias, mas Brasil, Rambo, INSS, o Trump acabou de colocar uma notícia aí, ele vai cortar os impostos para todos os aposentados, imposto em cima de gorjeta. Rapaz, sensacional, né, cara? É algo, assim, impensável. A gente parar pra analisar esse tipo de coisa assim, às vezes a gente fica até
atônito, né? Você fica até pensativo assim, né? Tu viu? Né? Oferecendo $1.000 pro cara poder voltar ao Brasil. E quem quer? Ninguém quer. Ninguém quer, meu amigo. Ninguém quer, meu amigo. Agora, olha isso daqui. Vocês verão agora uma das maiores vergonhas. Olha isso aqui, ó. A Cíntia Chagas. Quem conhece a Cíntia Chagas? Debochando da Janja. Olha aí. Esse ano todo eu passei, cada vez que eu encontro o ministro da Agricultura, eu falo para ele, ministro, precisamos proibir. Por quê? Precisamos proibir. Precisamos, não? Vocês fazem isso? A gente acaba sendo irresponsável. Irresponsável, não. Irresponsável. Que coisa cafona. Era tudo para o mundo que eu quero descer. Mais um dia difícil na vida da inimiga. Entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Com esse tanto de problemas. E dizem que ela é socióloga formada. Alguém pode confirmar aí? Problemas. Problemas. É uma doença. Eu não tenho medo de você. É o combo da cafonice. Inadequada, cafona. Sim, da Chamou de cafona. picada, como diria vovó. Chamou de cafona. Não vi um negócio desse não. Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Você que chegou aqui, comenta, eu assisti ao vídeo todo. Fui, valeu!